contratar pelo menos aí que eu vejo das posições carentes nesse momento, principalmente um meia atacante, aquele famoso camisa 10, um jogador pelas beiradas, dá aí uma opção para o Guto Ferreira, pelo menos 2 atletas, né, nessa posição de maior velocidade, um outro zagueiro que atue pelo lado esquerdo do campo, ajudar na composição do elenco e mais um lateral direito. Em relação, por exemplo, a essas alternativas no mercado da bola para a região de meia atacante, né, jogador de criação de jogadas, o outro nome que foi respondido pelo Edmil Pinheiro na sua entrevista ontem à Rádio Band News de Goiânia é em relação ao Johan, aquele mesmo revelado nas categorias de base da Chapecoense, 29 anos de idade, assim como o Ademir, atualmente defende o Atlético Mineiro, 13 partidas na atual temporada, com um gol marcado e também outra assistência. O seu contrato se encerra no final da temporada, já houve também inclusive algumas sondagens, né, em relação ao seu nome, tanto ao Corinthians, ao Santos também, já que o atleta não vem sendo tão aproveitado nessa atual temporada, após voltar de empréstimo do Bragantino, ele fez até aqui 5 partidas apenas como titular. Jogador que, segundo o Edmil Pinheiro, ao ser questionado, né, algumas especulações envolvendo o seu nome, garantiu que nunca houve uma procura por parte do Goiás. O Edmil descartou por completo o nome do Johan, que nesse momento seria sim uma alternativa interessante para o maior do Centro-Oeste. Como eu falei para vocês, mesmo não sendo tão bem aproveitado por lá, ele garantiu que, segundo informações da ESPN, né, o Johan foi oferecido ao Corinthians nessa atual temporada, que não se empolgou muito com o nome, não levando as negociações adiante. Por conta desse seu contrato próximo do vencimento, a partir do dia 1º de julho, ele já pode firmar um pré-contrato com qualquer outra equipe do futebol brasileiro. E outra questão também, o Santos na temporada passada, quando consultou o Atlético Mineiro com o interesse de contratar o Johan, apenas aceitaria naquela ocasião uma quantia de aproximadamente 6 milhões de reais. Como o tempo vai se passando, já estamos aí próximo do mês de abril, a tendência é que o Atlético libere o jogador por uma quantia muito inferior, já que pode perder ele a partir do dia 1º de julho, né, assinando o contrato gratuitamente. Eu não tenho certeza qual é o valor do seu salário, né, vou até tentar achar aqui, como ele no ano passado estava passando, sendo emprestado, né, melhor dizendo, para o Bragantino, acredito receber algo próximo dos 300 ou 400 mil reais, não deve ser nenhum absurdo, né? Muito por conta da sua boa qualidade, já definiu inclusive o Palmeiras, possivelmente nessa casa de 300 mil. O Goiás tem sim condições de fazer investimentos dentro desse patamar, já que a partir do mês de abril, com a receita da Rede Globo envolvendo os direitos de transmissões no Campeonato Brasileiro, o Goiás tem uma grana maior. Inclusive já tem uma reserva, pelo menos mínima, né, financeira, para, como foi no caso nesse começo de 2023, entretanto, vendo as movimentações, oferecimento, por exemplo, de um salário próximo de 200 a 250 mil reais para o Campaz, aquele meia ex-Grêmio, né, o colombiano, as movimentações, por exemplo, no caso do Ademir também, outro jogador na parte ofensiva, né, o Goiás topava um empréstimo pagando 100% dos seus salários, que era mais ou menos na casa de 200 mil reais, então pelo menos eu estou esperançoso, imaginando ali um movimento da direção esmeraldina, da contratação de 2 jogadores mais caros, mais pesados até o início do Campeonato Brasileiro, a tendência que seja pelo menos os maiores investimentos em um meia atacante e também um jogador pelas beiradas, de um investimento próximo a isso, 150 até 200, por que não, 250 mil reais, um elenco que precisa sim de melhorias até o início do Campeonato Brasileiro. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o Johan. Um nome assim, descartado pelo Edmil, mas quando é diretor de futebol, os caras que lidam, né, com futebol, geralmente eles costumam descartar qualquer tipo de nome. Acho que seria sim uma boa opção para o Goiás ficar de olho, atento, porque não alguma sobra aí dentro do mercado da bola, ajudaria demais esse elenco do Goiás, principalmente nessa região de criação. O Johan também, que geralmente ele costuma cair um pouco mais pelos lados, né? Não é só aqueles meia atacante centralizado, já fez mais essa função principalmente em 2021 com a camisa do Atlético Mineiro, naquela boa Série A do Galo, né? E na temporada, por exemplo, do ano passado, com a camisa do Bragantino, ele caiu um pouco mais pelo lado esquerdo. Tem uma boa finalização de fora da área, também boas cobranças de escanteios, acho que poderia ser uma alternativa, ainda é jovem, né? Tentando recuperar o seu espaço no futebol brasileiro, jogador revelado nas categorias de base ali da Chapecoense, né, quando estreou no profissional em 2014.